vim aqui como segundo tenente em 1981, 82 e começo de 83. Fui trabalhar no 7º Batalhão, que fazia a região da então Cracolândia. Ela não tinha esse nome porque não tinha crack. E não era na Dino Bueno, era do lado de cá, na Santa Ifigênia, na General Osório, na Rua dos Andrades, Rua dos Simões. Mas naquela época a gente já tinha muito consumo de droga, naquela época principalmente maconha, um pouquinho de cocaína, um pouquinho de LSD, mas principalmente bebida alcoólica e maconha. Por que isso surgiu? Pelo que a gente lembra aí de acompanhar a história. Por que surgiu tanta concentração de consumidores de drogas naquele pedaço? Porque na década de 50, o grande modal era o transporte de ônibus, né? Vamos dizer assim, o chique era andar de ônibus, e se criou uma grande rodoviária ali naquele local. Depois, no final de 60, né, de 50, começo de 60, acabou isso, né? Começaram a chegar os aviões, foram criadas a ponte aérea, né, Varig, VASP, o modal, né, o chique não era mais o ônibus, era o avião. E além disso, se mudou a rodoviária. A rodoviária foi lá para o Tietê. E ali naquele pedaço, que era o luxo da cidade, ele acabou ficando abandonado. Abandonado literalmente. Ficaram estruturas ali que eram hotéis que serviam ao rodoviário, hotéis, pensões, aquilo foi ficando uma terra de ninguém. E aí acabou degradando terrivelmente durante todos esses anos. Eu voltei a comandar a região central por opção pessoal, escolhi quando fui promovido a coronel para trabalhar na região centro. E fui fazer um forte enfrentamento daquela de 2007 e 2008, contra a desordem naquela região. Tá? Fizemos um forte enfrentamento, quem lembra disso, né, José, o pessoal que é da região sabe disso. Mas começava muito bem, mas acabava ficando só a polícia militar, né? Ou seja, todo mundo começava bem, vamos fazer, né? E aí falava, vamos fazer, mas ninguém corria junto, só a PM que ia, e acabava sobrando só a base da PM ali no frente da então Sala São Paulo. Isso aconteceu, acabou, eu fui para o Comando Geral. Começou também um trabalho muito grande, tínhamos reuniões que chegavam a ter 20 especialistas, e sentado à mesa o governador, na época era o governador Serra e o prefeito Kassab, que era o prefeito da cidade. Né? Chegamos a ter Aloysio, Beraldo, gente que poderiam decidir mesmo, e vamos começar, começa tudo de novo, e daqui a pouco isso vai se esvaindo e fica só a polícia militar de novo e a Guarda Civil também. A Guarda Civil ficava lá e todos os outros órgãos que deveriam agir, né, acabavam não permanecendo, sejam do Estado, seja da Prefeitura. Porque a segurança não é para fazer, né, não é para executar. A segurança é sempre um apoio àquilo que está sendo feito. Então as ações não funcionaram ao longo do tempo. E a culpa sempre recaindo, né, sobre os agentes de segurança, seja a Guarda Civil, seja a Polícia Militar. E quando a gente viu aqui uma ideia, alguém pegar isso à frente e pilotar, né, hoje o enfrentamento da desordem está sendo feito por quem tem que fazer, que é a Prefeitura de São Paulo. Está capitaneando isso, envolvendo principalmente as áreas de saúde social, que são as áreas mais importantes para resolver a situação. E o que é mais importante, está começando a dar encaminhamento para essas pessoas que estão saindo de lá, que é muito importante a continuidade. Então, por isso que nós trouxemos essa discussão. Agradeço a todos que estão aqui, presentes aqui, e por favor, não terminem aqui, ajudem cada um que, né, mantenha contato com essas pessoas, com esses palestrantes, deem as suas sugestões, porque nós, sociedade como um todo, não é polícia, não é só a administração pública, todos nós fizemos vistas grossas para a Cracolândia. A sociedade deixou aquilo acontecer. A culpa não é de um ou de outro, é de todos nós. Por isso que o tema é Cracolândia, o problema é de todos nós. E é isso que a gente quer apresentar e discutir em cada uma das áreas, tá bom? Então sejam todos bem-vindos, eu agradeço a presença de todos e desde já meu gabinete está aberto a todos para aquilo que a gente puder ajudar, não só nessa questão, mas em qualquer outra questão. E só para finalizar, queria comunicar a todos que esse nosso evento aqui, a TV Assembleia me avisou, está sendo transmitido ao vivo pela TV Assembleia.
e vai ser retransmitido várias vezes até o final dos nossos eventos. Eu dou os canais e os horários em que isso será retransmitido. E a minha equipe também vai fazer um resumo de tudo que foi falado aqui e vai colocar lá no meu site as principais falas, né, as principais passagens desse nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado a todos. Então, sejam todos bem-vindos. Nós somos a geração que tem acesso, maior acesso à comunicação, a dados, informação digital. Ao mesmo tempo, somos a sociedade que mais faz uso de drogas lícitas e ilícitas. É a geração que mais toma ansiolítico, sonífero para dormir, antidepressivo. Então, algo está errado nessa sociedade que não consegue viver sem uma fuga, seja a partir de drogas lícitas, seja a partir de drogas ilícitas. Então, é um debate, como foi colocado aqui pelo deputado, de todos nós, principalmente para estudarmos qual é a causa origem desse problema. Sabemos que a Cracolândia é uma consequência do descaso, mas também é uma consequência de uma falta de entendimento da própria sociedade, principalmente na área social. Então, fazendo essa iniciação aqui da minha fala, quero cumprimentar a todos em nome do prefeito, que está em viagem internacional. E é uma honra representar o prefeito João Dória, que tem sido inovador, tem sido um combatente de antigos assuntos, como esse próprio assunto da Cracolândia, que já foi enfrentado por diversos outros prefeitos, prefeituras, e que nunca chegamos à situação atual que temos de unidade entre governo do Estado, governo do município, governo federal, diferentes entidades de classe, sociedade civil, enfim, uma união, uma unidade da cidade em prol de um tema que é de todos nós. O prefeito, quando assumiu São Paulo, como gestor que colocou como grande desafio governar para os mais pobres e os mais humildes. Ele sempre diz isso. E não é retórica, é uma fala verdadeira que se comprova na prática. Tanto com relação às pessoas em situação de rua, que tem sido um dos grandes focos do prefeito. São muitos centros de acolhida já construídos, os CTA, são 3 inaugurados, mais 15 até o final do ano. O programa Trabalho Novo já empregou 1.194 pessoas em situação de rua, com mais de 90% de retenção. E aqui vale salientar que 80% dessas pessoas empregadas no Trabalho Novo, que estavam em situação de rua, eram dependentes químicos. E aqui vou colocar um outro dado. Depois da ação de 21 de maio, com os Atende, que são os equipamentos instalados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, da qual sou responsável, e também da saúde, 20 pessoas que estavam no fluxo na cena de uso aberto estão empregadas em 2 empresas, no McDonald's e na Higienix. Pessoas que estavam até 21 de maio reféns das pedras do crack, porque não é uma pedra de crack, são várias pedras de crack. No caso do crack, é 1, é 10 e pode chegar a 50, 80 no mesmo dia. Então, a gente vê que a ação da Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, a Câmara dos Vereadores, a Assembleia e o próprio Governo Federal, quando se unem em prol de uma causa, realmente a gente tem algo efetivo ocorrendo. Então, sou muito grato em nome da Prefeitura. Quando houve a intervenção policial para a desarticulação do crime ali na esquina da Elvésia com a Dino Bueno, algo que vinha sendo dominado em território público, patrimônio inclusive privado e público, muitos proprietários que desistiram de seus apartamentos e prédios ali e se mudaram para outras regiões, simplesmente porque não viam a luz no fim do túnel com relação à libertação daquela região em termos de território. A gente está falando de território. O crime organizado detinha ali pessoas. A gente sabe que na assistência social a gente tem dados, tem números de pessoas que desapareceram ao entrarem no fluxo para usar droga. Também a coação aos próprios agentes da assistência social, da saúde, de direitos humanos e da própria prefeitura regional,
que não podia nem fazer a limpeza para as próprias pessoas que estavam vivendo lá, dependentes e reféns da droga e também dos criminosos. E a gente sabe que tudo que é largado, com o tempo, se torna caótico. E como eu sei que o deputado Coronel Camilo é um defensor da ordem também, a gente precisa ter ordem na sociedade, claro que dinâmica, e na assistência social a gente sabe que a sociedade é uma sociedade que tem a sua forma de ser dinâmica, e a gente tem que atender, seja da forma que for. Mas ali havia uma dificuldade imensa para que fossem feitos os atendimentos de assistência social e encaminhamento. A gente sabe que a população em situação de rua se mistura com a dependência química, em torno de 80% ou mais no caso do álcool. A gente tem dados de mais de 90% da população de rua fazendo uso de álcool. Isso se deve muito às questões e às intempéries que as pessoas em situação de rua enfrentam ao viverem nas ruas. Elas convivem com ratos, com frio, com calor, com sujeira, com violência, uma série de fatores, e claro que o uso do álcool ameniza não só o frio ou a chuva, os sentimentos de clima, mas também a questão do medo e a sobrevivência. E como eu disse anteriormente, a sociedade vem buscando subterfúgios e formas de fugir da nossa realidade, que não está fácil. A gente vê, a gente sabe que as substâncias psicotrópicas sempre existiram, as drogas sempre existiram. O problema não é a droga, o problema não é o uso da droga em si, porque isso sempre existiu na humanidade, desde os tempos mais longínquos. O problema não é esse. O problema é de uma sociedade que não se entende, e o preconceito também com relação às pessoas mais simples. E o que a gente vê na assistência social é o preconceito do próprio usuário de droga e da pessoa em situação de rua com ele mesmo, muitas vezes não acreditando que pode retornar à sociedade da forma que estava vivendo antes ou de uma forma melhor. Então você tem lá uma briga permanente de ONGs que se aproveitam daquilo, que fomentam aquele assunto, porque é uma fonte de renda. E tem aqueles que querem efetivamente resolver o problema. Qualquer movimento que se fizer lá vai levantar polêmica. Primeiro porque a imprensa está perto, né? Então, mas nem sempre o que sai no jornal é o que a sociedade, e principalmente a região, que é refém daquilo lá. Então, na nossa época, eu acho, o Camilo, que apenas você não esclareceu na sua introdução, porque quando eu saí de lá, nós tínhamos na região cadastrados 300 pessoas, no máximo. Eu passei, durante os 5 anos que fiquei na prefeitura, todos os dias, todas as madrugadas lá. Ia sozinho, sem carro blindado, passava no meio. Então, portanto, não tinha acampamento, barracas, aglomerações imensas. Você tinha o pessoal, mas uma coisa controlada. Por quê? Primeiro, a prefeitura, nós fazíamos as ações e mantínhamos permanente. Primeiro fechamos aqueles hotéis, 90% daqueles que o Haddad alugou para as pessoas morarem. Nós interditamos porque não tinham licença, eram inseguros e eram usados pelo tráfico, justamente para sublocar para o pessoal consumir droga lá dentro, né? Ou para traficar. Então isso nós fechamos. Fechamos todos os ferro-velhos, que eram receptadores de mercado, que aliás é uma coisa importante de se manter. O ferro velho é receptador da tampa de bueiro, do pouquinho de fio, de não sei o que o cara vende lá para comprar o pó. A polícia nos ajudava a manter todos os bares irregulares fechados, principalmente 11 horas da noite, fecha e não abre mais. Não era implicância, não era nada, apenas porque a gente sabia que tudo aquilo lá estava fomentando e perturbando a região. Porque você tem que pensar nas pessoas, no dependente químico, e tem que pensar na população que mora, que trabalha lá. Ao mesmo tempo, nós pegávamos Sabesp, com gás, Eletropaulo, todos os locais que roubavam energia elétrica. Né? Porque na hora que está roubando energia elétrica, está roubando água, está roubando gás, não está fazendo nada de regular
Então, a manutenção, eu me lembro, eu fui a primeira pessoa que merecia um editorial a emparedar os locais, foi na Cracolândia, porque a gente fechava, o pessoal abria, resolvemos fechar um contrato. Eu acho que o governo hoje tem uma vantagem, também eu não tinha, eles contam com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Assistência Social na área. Na época, o Camilo lembra, era uma briga solitária, porque a saúde resistia a se misturar com a prefeitura. Então, de certa forma, um exemplo, o programa, como é que chamava? O programa da Santa Chiboleto não era da Secretaria de Saúde, era da Secretaria de Subprefeituras, que é uma apelação. Empregos com carteira assinada, todos os tipos de benefícios, vale transporte, vale refeição, inclusive até atendimento odontológico e oftalmológico, isso nunca foi dado para aquela população. Então, eu vejo que as ideias do Haddad até eram boas, mas a implementação péssima. Na verdade, não implementou, fez lá, mas você tem que cuidar da questão dos hotéis que estavam insalubres, os atende, a gente consegue fazer muito mais, de uma maneira muito mais saudável para que eles vivam lá. A questão do desconforto, só que eu talvez não discorde, mas eu complementaria o que o André falou, que os atende são muito confortáveis, mas eles são confortáveis para dar dignidade para as pessoas, para que elas possam sair daquela sujeira que elas estão lá sem banho, muitos assim banho há dias, semanas e meses. Eu nem falei dos atentes. Acho ótimo. Não, você falou do desconforto na rua. Eu digo sim. Não. Estava dizendo nesse sentido. Eu entendi. O que eu estou dizendo é que a inovação que nós estamos dando são avanços. Um contraponto de conforto para que a pessoa possa sair pelo bem. Que ela saia pelo incentivo de se sentir acolhida. E quem está trabalhando, inclusive, isso só para concluir, Coronel, hoje quem está trabalhando lá nos atende são ex-trabalhando, contratados pelas ONGs que estão fazendo o trabalho. São ex-dependentes químicos e pessoas em situação de rua. Os próprios funcionários dos serviços da prefeitura hoje são pessoas que já estiveram com dependência química. Então, a linguagem que eles falam e o conforto que eles trazem para a população de rua incentiva as pessoas a saírem do fluxo e irem para esses serviços que nós montamos por causa desse conforto que a gente está gerando. Então, essa é a colocação que eu queria fazer, que realmente trouxe um diferencial dentro das ações feitas. O problema é que o de braços abertos não funcionou. Se tivesse funcionado, a gente não teria recebido 1.800, 2.000 pessoas em dezembro. Então, as pessoas que estavam lá, por mais que elas tenham sido incentivadas a ir para lá sempre, elas não tinham atendimento. Então, elas ficavam ali, na sujeira, sem banho, sem dormitório, sem emprego. O que adianta você chamar todas as pessoas dos territórios para um lugar e não dar atendimento? Porque o de braços abertos atendeu uma pequena parcela das pessoas, no máximo 300 nos hotéis. 300, eu tenho os dados. Então, mas você tem um bom ponto. Esse primeiro passo que nós demos foi o primeiro passo. A gente vai dar em outros territórios também. Vão ser instalados outros atende nos outros territórios. Agora, como você sabe, ou todos nós sabemos, grandes problemas, como você me disse que é um problema complexo, você não começa com ele inteiro, você vai por partes. E a gente escolheu a luz para começar. Então nós vamos atender outros territórios também. Segunda questão é a questão realmente da redução de danos, que você mencionou dos cachimbos. E o André colocou muito bem isso. Na verdade foi o Joseph que falou aqui. A gente está no Brasil. Então, a gente sabe, já existem estudos profundos, não superficiais, que mostram que o uso de droga na Holanda, por exemplo, é muito mais recreativo. Aqui no Brasil, o uso é muito mais por uma fuga de realidade social. Então, você não pode comparar uma coisa com a outra. Você pode comparar banana com feijão, não é nem abacaxi, é com feijão. Então, as pessoas têm problemas sociais graves, desemprego, falta de oportunidade, migração, falta de família, egressos, 40% são egressos. Então, você dá uma seringa para uma pessoa que está fazendo uso recreativo de droga na Holanda, onde você tem um sistema de saúde impecável e a sociedade muito mais equilibrada socialmente e economicamente, é uma coisa. Outra coisa é você dá uma seringa para uma criança que não teve pai, que vai espalhar a criança, a seringa vai acabar
se infectando com doenças e também adultos. Então são coisas muito diferentes. O Brasil precisa de um atendimento social, por isso que eu falo da origem do problema. É a inclusão social, e a droga, ela sempre existiu. A droga não é o problema, claro que você tem que regulamentar isso e fiscalizar e limitar a chegada da droga, mas você não pode comparar a redução de danos da Europa. Esse foi o grande erro do Haddad, que é um visionário, é um idealista, mas na prática é um péssimo executor, porque você não pode comparar políticas europeias com o problema social brasileiro. A desigualdade aqui, e em São Paulo, a problema da migração, 85% das pessoas já vivem no centro urbano. É muita gente vindo para São Paulo procurando oportunidade e não consegue. Muitos desses vão para a rua, e esses são os que se tornam usuários de droga. Essas pessoas precisam de acolhimento, por isso que os atende são resposta rápida, sim. É a solução? Não, é um começo muito mais digno do que aqueles hotéis ridículos em um estado de putrefação. Nós temos todas as fotos, sem energia, sem água quente. Tá? Então não existe aquilo que foi feito. Aquilo é crime que foi cometido pela Haddad. Então os atentes são muito mais dignos. E vamos espalhar e implementar outros atentes nos outros territórios para que o trabalho seja descentralizado. Isso sim é inteligente, mas tem que começar de algum lugar. Nosso foco é gerar emprego formal e não frentes de trabalho para essa população. Então, eu queria deixar meu cartão com vocês para a gente se encontrar e abrir um diálogo não como forma de só dialogar, para a gente poder criar realmente uma política em conjunto para resolver o problema da situação lá, mas sem excluir pessoas. Vamos incluí-las com os moradores. Esse preconceito tem sido quebrado, eu sei que vocês têm interesse nisso. Então, eu quero ser esse facilitador. Eu ofereço no gabinete também para a gente poder fazer essa conversa e poder começar a desenvolver um sistema de integração daquelas pessoas que estão usando de droga e podem ser ajudação de 100 mil empresas. A gente resolve isso com muito mais facilidade do que, como foi dito aqui, o McDonald's, o Cachoeiro, enfim, outras empresas que estão empregando. Parabéns a essas empresas. A gente sabe que não é fácil empregar pessoas diferentes e existe um preconceito também da população, mas as empresas têm feito isso com coragem. Mas empresários locais, a gente pode trabalhar com uma questão muito mais eficiente. Ele é um programa que tem objetivos de curto, de médio e de longo prazo. É um programa que envolve a Secretaria da Segurança. José Roberto, obrigado. Sem o seu apoio, o programa de prevenção não vai adiante. Acho legal. A segurança estrutura as nossas ações, é impossível seguir adiante. Serviço social, que acabou de sair, é um programa que envolve a Secretaria de Urbanismo e de Habitação, essencial também. Falta Haddad, acho que as suas colocações foram muito apropriadas. Envolve direitos humanos, envolve a Secretaria de Comunicação, especialmente numa ação, Coronel Ferrari, de prevenção. Nós vamos trabalhar com prevenção. Nós já estamos trabalhando com prevenção. Precisamos da parceria com a Assembleia para que isso tenha consistência, que isso seja não um sonho a mais. Trabalhamos com educação, a Secretaria de Educação. Não dá para fazer um programa de prevenção se a Secretaria de Educação não estiver, não é 100%, é 120% integrada no trabalho conosco. E, obviamente, com a área da saúde, da qual eu faço parte. Senhoras e senhores, o programa de prevenção ele aparece numa sequência posterior ao programa de braços abertos. O programa que veio do outro governo, que tinha um tripé, qual seja redução de danos, trabalho e os hotéis. Esse programa foi avaliado de até um outro arquivo, Open Society, e diferente do que alguns colegas pensam, eu acho que esse programa tem pontos positivos e pontos negativos. Eu represento uma igreja que é uma entidade religiosa de 118 anos, portanto histórica, ou seja, representamos um segmento cristão evangélico protestante histórico. Há 118 anos, a primeira igreja batista de São Paulo está ali, naquela região. Há 100 anos está ali, no local onde está, exatamente atrás do monumento Duque de Caxias, na Praça Princesa Isabel. Exatamente atrás. Nós temos todo um contorno histórico. Passa-se por ali, não se imagina que há uma igreja com esses traços ali. Nosso prefeito regional, o Eduardo, já esteve conosco, o Iésio, presidente da Associação de Campos Elíseos também,
temos um órgão de tubos, todo esse traço, todo esse arcabouço religioso. E nós deliberamos, querido deputado Coronel Camilo, deliberamos permanecer ali. A igreja viveu todo esse processo de degradação, de downgrade da região ao longo dos últimos 60, 70 anos. Ela estava ali pelo Campos Elíseos, era nobre na cidade de São Paulo. Os palacetes da época de ouro do mercado do café ainda estão lá. Palácio do Governo era ali. Palácio do Governo, Campos Elíseos, está lá, a sede do governo era ali. E a igreja viu esse processo de downgrade, de queda, de degradação da região. A segurança nós temos colocado sempre como um suporte às equipes de saúde, às equipes de assistente social que estão trabalhando lá. Portanto, a gente não coloca a segurança como protagonista dessa ação. Talvez os equívocos e os erros que tiveram no passado se deram justamente por isso, que a segurança encabeçou as ações a serem feitas naquela situação. E nós aqui, diferentemente, colocamos como a segurança como apoio. E aqui, antes de tudo, fazer um agradecimento ao Coronel Angelana, ao Edu, ao Coronel da Fara, que têm sido importantíssimos no trabalho naquela região. No apoio às equipes de zeladoria, no apoio das equipes de saúde, no apoio das equipes de assistência social, que tem feito com que aquela cena que nós tínhamos até 21 de maio, entre Dino Bueno e Helvétia, não existe mais. Essa é uma realidade. Que aquele número de pessoas que existiam ali não existe mais. Isso é verdade. Não há como você negar isso. Isso é fato. A gente consegue ver isso. Não dá para se negar também que se nós quiséssemos, enquanto força policial, força de segurança, você poderia acabar com aquilo, tirar todas as pessoas de lá. Mas nós sabemos que o caso é muito mais de saúde, de assistência social, entender aquelas pessoas como dependentes químicos, pessoas doentes, que merecem e devem ter um atendimento de saúde nessa área. Fui cercado por traficantes. Eu tive que negociar minha saída, o retorno, para poder voltar a pé, andando ali. Tamanho o nível de ocupação que tiver no território. O local era de tamanha degradação humana. As pessoas ali envolvidas estavam, primeiro, 7 horas da manhã, o uso de pedra direto. Não podia ser diferente, porque como não tem banheiro ali, não tinha banheiro ali, um local de uma quadra e pouco, 2 quadras, não tinha banheiro, era tudo junto e misturado. O cheiro era insuportável. Somente o que há de mais maldoso na capacidade humana de permitir a perpetuação daquilo. Manter aquilo era algo absolutamente inaceitável. O papel da Polícia Militar é a segurança pública, através da Polícia Ostensiva. E a coisa não é simples. A segurança, a manutenção da segurança, a manutenção da ordem, ela se opera de forma integrada, ela se opera através também da chamada prevenção primária. Então, uma iluminação de um local, a poda de um mato, tudo isso aí funciona também favorecendo o nosso trabalho. Então, não poderíamos deixar de colocar aqui a importância da integração com os órgãos. Desta maneira, somos fomentadores dessa integração. Eu comecei a acompanhar o serviço das polícias, eu quero fazer esse registro, Camilo. Você sabe da minha história. Em 1979, no Colégio São Judas Tadeu, um professor que dava aula de OSTB para a gente levou o coronel Edson Ferrarini fazer uma palestra para falar sobre drogas, sobre prevenção à droga. Estou falando de 1979. E esse professor, que virou meu amigo, foi advogado, faleceu faz pouco tempo, participou comigo na Comissão de Segurança Pública, é o irmão do coronel Edson Ferrarini, o coronel Edilberto Ferrarini, meu amigo,
que infelizmente nos deixou, mas fez um grande trabalho na Comissão de Segurança Pública, e os senhores o fizeram na Polícia Militar e também no combate à questão das drogas. E todos eles citaram aí a dignidade humana. Quero deixar bem claro para todos, né? Os nossos guardas civis conhecem o que eu vou falar, os nossos policiais militares também. Aquele que conhece a Polícia Militar sabe disso. A Polícia Militar tem 3 princípios básicos que regem todas as suas ações. E o primeiro deles, e mais importante, é a dignidade da pessoa humana, é o respeito aos direitos humanos. Nós somos a favor dos direitos humanos, nós respeitamos os direitos humanos. O que acontece é que muitas vezes nós somos contra determinadas pessoas que utilizam o manto, que eu considero sagrado, né, dos direitos humanos, para defender as suas ideologias, para defender o infrator da lei. É isso que nós somos contra. Eu vi aí comentário, eu vi algumas caras, né, quando isso foi falado. Então, estou deixando bem claro que a polícia trabalha sempre procurando a humanização. Por isso que ela estabeleceu os 3 princípios. O primeiro é esse, direitos humanos. O segundo é gestão, e o terceiro é polícia comunitária, trabalhar junto com o povo, com vizinhança solidária, com participação, com consegues, né? Então, deixar bem claro isso, que tudo isso, e permeou todas as falas, né? Do nosso pastor também, né? do coronel Ferrarini, do próprio Eduardo, a preocupação com as pessoas. Volto a falar, as pessoas precisam ser resgatadas.